Muito boa noite para você que nos acompanha e reza conosco hoje através do Facebook da nossa SEB São João Batista, aqui direto da nossa Capela do Santíssimo, no abraço do Redentor. Vamos iniciar a nossa noite de oração e de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como de costume, a gente começa esse momento de oração nos acolhendo quem somos, acolhendo as nossas fraquezas, acolhendo também as nossas qualidades, os nossos dons, assim como Deus faz com cada um de nós. Por isso, se abrace, sinta seu corpo, a sua respiração, deixe de lado os pensamentos que agora vêm à sua cabeça e se concentre nesse momento, se concentre em você. E reza comigo. Porque Cristo me abraça na cruz, eu abraço em mim o forte e o fraco, o saudável e o doente, o íntegro e o quebrado, o vivido e o não vivido, o bem-sucedido e o fracassado, a fé e a descrença, a confiança e o medo, a alegria e a tristeza, a luz e a sombra, o consciente e o inconsciente, porque reconheço que Cristo me ama, me aceita e me abraça totalmente. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. E nesse abraço em que nos acolhemos agora a palavra de Deus. Nós vamos ouvir hoje um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, um pouco mais de 11 quilômetros. Iam conversando entre si a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam juntos, Jesus em pessoa aproximou-se e foi caminhando com eles.
mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele perguntou-lhes então: de que assunto falais pelo caminho? Eles pararam com tristeza no rosto. Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és o único peregrino em Jerusalém que ignora o que se passou nestes dias? Que foi? Perguntou ele. Disseram-lhe: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas, além de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deixaram espantados. Foram ao sepulcro de madrugada e não acharam seu corpo. Voltaram dizendo que lhes apareceram anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam as coisas conforme as mulheres disseram, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: homens sem inteligência, como o vosso coração é lento para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, ele deu a entender que ia para mais longe. Mas os 2 discípulos insistiram com ele, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já se acaba. E ele entrou para ficar com eles. Estando à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e depois de o partir, deu a eles. Neste momento, os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de vista. Disseram então um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de volta a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e seus companheiros. E diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, eles contaram o que lhe sucedera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir do pão. O silêncio, que a gente possa refletir essa palavra que acabamos de ouvir, pensar em uma frase, um trecho que mais chamou a nossa atenção.
Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Existem muitas leituras e interpretações deste trecho do Evangelho de Lucas que acabamos de ouvir. Trecho esse que nós já ouvimos lá no tempo pascal. Os discípulos de Emaús, ou o caminho de Emaús. Eu gostaria de destacar, dentre as muitas leituras e interpretações que se pode fazer, destacar 3 pontos deste trecho. A caminhada, o ensinamento e a partilha. 3 pontos que chamam a atenção nesse texto e que nos ajudam a entendê-lo um pouco melhor. Bom, para a gente contextualizar, no início do trecho que a gente ouviu, os dois discípulos explicam que Jesus tinha acabado de ser crucificado há 3 dias, e que algumas mulheres do grupo dos discípulos tinham dito que Jesus ressuscitou, que ele estava vivo, mas aqueles 2 não tinham visto e as palavras das mulheres também não tinham surtido efeito. Eles estavam tristes, frustrados, porque, como eles mesmos dizem no texto, eles esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel, mas na perspectiva de Messias que eles tinham. De um Messias que ia formar um grande exército e destituir o poder do Império Romano com armas, com guerras. E a gente sabe que não é isso que Jesus fez, nem foi para isso que Jesus veio. Então, partindo do primeiro ponto de reflexão sobre a caminhada, era uma caminhada triste, uma caminhada de cabeça baixa, olhando para o nada, frustrados. Lá, no texto, os discípulos estavam caminhando tristes e cabisbaixos, porque Jesus havia morrido numa cruz. E hoje nós, discípulos, também muitas vezes caminhamos tristes, frustrados, porque assim como aqueles discípulos não foram atendidos nas suas expectativas de um Messias guerreiro, muitas vezes nós nos frustramos nas nossas expectativas com o próprio Deus, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Muitas vezes a gente caminha triste e frustrado pelas coisas que acontecem ao nosso redor. É pandemia, desemprego, desavenças na família, doenças, dores, brigas, fome, mentiras, corrupção. Isso tudo nos faz caminhar como aqueles 2 discípulos, tristes, pensativos, frustrados. E essa é a caminhada. Esse é o primeiro ponto. A caminhada.
que muitas vezes é triste, é frustrante. Os discípulos caminham de volta para sua aldeia, como que fugindo, desistindo de tudo o que eles tinham visto, ouvido e vivido com Jesus por causa da cruz. E nesse caminhar, Jesus se coloca ao lado deles. Jesus caminha com eles. Mesmo na frustração e na tristeza, Jesus caminha com eles. Mesmo na frustração e na tristeza, Jesus caminha com a gente. E nesse caminhar, Jesus primeiro ouve a queixa dos discípulos. Nesse nosso caminhar, o Senhor também ouve as nossas queixas, as nossas frustrações. E então vem o segundo ponto, o ensinamento. Para os discípulos de Emaús, Jesus fala das Escrituras, desde Moisés até os profetas, explicando tudo o que aconteceu, fazendo memória da ação de Deus na história do povo até o momento da cruz. Nesse nosso caminhar, Jesus também fala com a gente, através da sua palavra, através da comunidade reunida, através de sinais, pequenos ou grandes, através de outras pessoas que Deus coloca no nosso caminho, como sinal de que Ele está ao nosso lado. Mas muitas vezes, eu estou repetindo muito essa expressão hoje, muitas vezes, mas mesmo com Jesus falando, com Jesus explicando, os discípulos no caminho ainda não percebem, não reconhecem que quem está com eles é o próprio Jesus, morto e ressuscitado. E com a gente também não é diferente. Quando a gente está triste, quando a gente está frustrado, desanimado, a gente pode ouvir palavras de conforto, a gente pode ouvir palavras de esperança, a gente pode ir à missa, a gente pode assistir uma pregação, ouvir uma música, mas nem sempre isso de fato transforma. Nem sempre isso nos tira de fato daquela situação de caminhar de cabeça baixa. E é então que vem o terceiro ponto dessa nossa reflexão. A partilha. A partilha acontece quando os dois discípulos, depois de caminharem e de ouvirem aquele homem que eles não haviam reconhecido ainda que era Jesus, a partilha acontece quando há um pedido. E o pedido é muito simples. Fica conosco, já é tarde, já está de noite, você vai continuar andando pelas estradas durante a noite. Fica com a gente, descansa e amanhã você vai. Fica conosco. E nesse pedido, Jesus então entra na casa dos discípulos
e ali acontece a grande partilha. O texto nos fala que Jesus toma o pão, parte, pronuncia a bênção, reparte o pão e dá aos dois discípulos. Imaginemos que isso aconteça com a gente. Quando a gente é convidado para ficar na casa de alguém, ou para tomar um café, como é o nosso jeito brasileiro, vem tomar um café em casa, a gente não chega na casa da pessoa e já vai direto pegando a comida. Geralmente a gente chega, a gente dá aquela esticada, a gente senta, a gente conversa um pouco, fala da vida. E assim também deve ter sido ali naquela noite. A partilha não foi só do pão, foi a partilha da vida, que já vinha sendo feita ao longo do caminho. Foi a partilha da oração. Jesus toma o pão, pronuncia a bênção. Eles rezam juntos. E aí então Jesus divide o pão. Assim como Jesus fez na última ceia. Ele toma o pão, pronuncia a bênção, parte o pão e distribui. É nesse gesto de partir e distribuir o pão que aqueles homens então reconhecem que quem estava com eles ao longo do caminho era o próprio Jesus, ressuscitado. A gente pode entender, ou a gente pode interpretar esse partir do pão como a solidariedade. É na solidariedade que a gente reconhece que Deus está presente na nossa vida. É quando nós recebemos de alguém e é quando nós doamos para alguém que Jesus se faz presente na nossa vida. De nada adianta a gente rezar, assistir a missa do padre tal, ir na igreja da Santa Y, rezar o terço do Benedito, ouvir o CD do Francisco. Se tudo isso fica só no campo das ideias, porque o texto nos mostra, enquanto Jesus estava falando, os discípulos não o reconheceram. Quando Jesus parte o pão, partilha a vida, a oração e o pão, é que os discípulos reconhecem. Então, nós só podemos reconhecer Jesus no nosso meio e ser presença de Jesus na vida do outro quando nós partilhamos a vida, a oração e o pão. E aí, quando os discípulos então reconhecem naquele gesto que quem estava ali era o próprio Jesus, ele já não tinha mais nada para fazer no meio deles. E ele sai dali. O texto nos diz que ele desaparece da vista dos discípulos. Porque o seu ensinamento, a sua presença, o seu gesto permanece na vida e na missão daqueles dois discípulos. Tanto é que depois disso, os dois discípulos se dão conta de que, enquanto Jesus falava, eles sentiam algo diferente no coração. Eles sentiam que aquelas palavras já estavam fazendo efeito na sua tristeza, na sua frustração. E depois disso eles saem e voltam para Jerusalém para encontrar
com os outros discípulos, com a comunidade reunida e contar aquilo que eles tinham acabado de viver. Quando nós temos essa experiência de encontrar Jesus no nosso dia a dia, através da caminhada, dos seus ensinamentos e da partilha, nós saímos dessa caminhada de cabeça baixa que a gente acaba fazendo e encontramos novamente o ânimo, a esperança de seguir caminhando de cabeça erguida, com confiança de que o ressuscitado caminha com a gente, ouve a gente, fala com a gente, partilha com a gente. E nesse sentido, que nós possamos fazer da nossa experiência de fé, da nossa experiência e dos nossos encontros com Cristo, uma experiência de fé comunitária, uma experiência de fé para ser vivida e partilhada em comunidade. Como a gente reza no Pai Nosso, não é o meu Pai, não é o meu Deus, não é o meu Jesus, é o nosso Deus, é a nossa comunidade, é a nossa vida. Como o Papa Francisco escreve num trecho da encíclica Louvado seja, Laudato Si, tudo está interligado. Não sou eu, não é o meu. Somos nós, é nosso. Isso vale tanto para a nossa experiência com os irmãos e irmãs, quanto para a nossa experiência com a criação, com as coisas, com a coisa pública, com a natureza. Tudo está interligado. Caminho, ensinamento, partilha, fé comunitária. Que o Senhor, crucificado e ressuscitado, nos ajude também a encontrar com Ele nos caminhos da vida, a ouvir a sua palavra, a partilhar, receber e dar tudo o que Ele tem a nos oferecer e oferecer aos outros tudo o que de melhor nós também temos a oferecer. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. E nesse sentido, nesse espírito, queremos rezar, pedindo que o Senhor fique conosco também, que o Senhor venha nas nossas noites, permaneça conosco, sente à nossa mesa, partilhe o pão com a gente. Venha a nós, Deus, quando a noite nos enlaçar. Venha a nós, na noite da desilusão.
Venha a nós na noite da culpa. Venha a nós na noite do medo. Venha a nós na noite do ódio. Venha a nós na noite da solidão. Venha a nós na noite do amor perdido. Venha a nós na noite da preocupação. Venha a nós na noite da dor. Venha a nós na noite das dúvidas. Venha a nós na noite da rejeição. Venha a nós na noite das relações desfeitas. Venha a nós na noite do desespero. Venha a nós na noite da falta de perspectiva. Venha a nós na noite da morte. Venha a nós nas nossas noites. E fica conosco, Deus, em cada noite. Amém. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. E na certeza de que Deus fica conosco, de que Ele caminha conosco, de que Ele nos abraça com o seu amor e com a sua misericórdia, nós vamos apresentar agora as nossas intenções. As intenções que você nos enviou ao longo deste dia, as intenções que você escreve aí nos comentários, as intenções que estão no mais profundo do teu coração, no teu silêncio. O que você quer agradecer hoje a Deus? O que você quer pedir hoje ao Senhor? Ele está junto com a gente, na nossa caminhada, sentado à mesa conosco. Ele está aqui, na Eucaristia, presente, nos ouvindo, nos acolhendo e acolhendo as nossas intenções. Queremos rezar pelas intenções da Rosângela Parolini, que pede saúde de sua família, pela recuperação do seu primo Celso, que já está em casa, pelo fim da pandemia, pelos desempregados, pelos idosos e por todos que passam necessidade. A Ana Maria Rodrigues agradece pela sua família. Pede o fim da pandemia. Reza pela saúde da Dona Laurinda, mãe de Emília, que fará uma cirurgia na próxima quinta-feira. E também pela recuperação do Padre Silto, nosso pároco, que passou por uma cirurgia ontem e está em casa se recuperando. Reza também por Dona Sebastiana e pela Marlene. A Rosmari Maria reza pela saúde de Maria Rosa dos Santos, que está se recuperando depois de um princípio de AVC. Reza também pela família da Cristiane, que perdeu sua prima e seu tio. Que Deus os console. Reza também pelos desempregados, pelos idosos, pelo fim da pandemia e pelo nosso país. Vamos também rezar pela saúde da irmã do Padre Tchê, nosso vigário, que se encontra doente, para que o Senhor seja misericordioso e conceda a ela a recuperação, a saúde,
também ao Padre Tchê e a sua mãe, muita força e coragem para cuidar dela. Eunice Maia pede pelo Papa Francisco, também reza pela Dona Sebastiana, pela Marlene, e pede também pelos seus netos, para que Deus sempre os guie por bons caminhos. A Dionísia Nikolov reza por sua família, por seus amigos e pelo nosso planeta. A Liomar Fiorati pede por sua família e por todas as famílias, pela saúde de Lázaro, de Silvia, de Eleusa Batista e por todos os doentes, pelos idosos, pelas pessoas em situações de rua, pelos professores e alunos, pelas pessoas que estão em depressão e angustiadas. A Sandra Fumagalli agradece pela sua vida, pela sua saúde e de sua família e reza pela saúde do Dr. Ideir Hamamoto, que se encontra internado e está passando hoje por uma cirurgia. Queremos rezar também pela alma da Dona Etelvina Rodrigues Silva, faleceu na última quinta-feira, também para que Deus console toda a sua família. Queremos rezar ainda pelos nossos irmãos e irmãs da SEB São Mateus, que ontem celebrou seu aniversário, celebrou também o dia do seu padroeiro. São Mateus, nossa comunidade irmã, vizinha. Então, que Deus possa abençoar cada membro desta SEB e que em breve a gente possa estar juntos novamente, celebrando o Pentecostes, celebrando nossos padroeiros, estando juntos como a gente sempre esteve. Parabéns à comunidade São Mateus. A Miriam Macedo pede por todos os seus amigos e familiares, pelos enfermos, idosos, desempregados e para que estas vacinas que estão sendo pesquisadas e testadas tragam logo a tão sonhado fim da pandemia. A Neuza e o Maurício agradecem a proteção do Senhor em suas vidas, pedem pelos doentes, desempregados e por aquelas pessoas que já perderam a esperança. A Cleide Ananias Lopes reza, pedindo a Nossa Senhora sua intercessão por todos os desempregados. Iremos rezar também por todos os nossos irmãos e irmãs que vivem no Pantanal, nas regiões que estão sendo arrasadas por estes incêndios, que sabemos são criminosos, que sabemos trazem consigo interesses econômicos e políticos. Que Deus possa olhar por aquele povo, que Deus possa nos perdoar por estes crimes, pelos animais, pela flora, por tudo que está sendo perdido e arrasado pelo fogo naquele território. Pedimos perdão a Deus por isso e imploramos a sua misericórdia. Queremos rezar também pelo nosso país, pelos nossos governantes, que em tempos tão difíceis se preocupam mais em mentir, em espalhar mentiras e ideologias falsas, em jogar a culpa dos problemas que nós enfrentamos na imprensa ou em partidos políticos, que os que estão exercendo cargos públicos tenham a consciência de que a responsabilidade do que acontece hoje é deles e de que a função deles é cuidar do nosso povo. Que o Senhor possa tocar nesses nossos governantes, iluminá-los em suas funções e que o Senhor possa também nos iluminar, a todos nós que somos eleitores e que daqui 2 meses estaremos
escolhendo os futuros prefeitos e vereadores das nossas cidades. E a gente quer, com muita alegria, rezar nas intenções da Jurema Moreira, que hoje só tem a agradecer a Deus, pois realizou a sua última sessão de quimioterapia. Então, Jurema, com você a gente se alegra, a gente louva a Deus por mais essa etapa vencida no seu tratamento. Agradecemos a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, que sempre te acompanharam e te fortaleceram. Então, com você, a gente agradece por Deus ter te acompanhado até hoje aqui, nessa sua última sessão de quimioterapia, e a gente tem certeza, que Deus vai continuar abençoando e protegendo você e toda a sua família. Todas essas intenções, as intenções que a gente traz no nosso pensamento, no nosso coração, e que muitas vezes escapam das nossas palavras, tudo isso a gente apresenta com confiança no abraço do Redentor. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Por todas essas intenções, por tudo isso que a gente rezou nesta noite, por você que nos acompanha semanalmente neste momento de oração, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ao longo dessas terças-feiras que a gente tem rezado, desde 30 de junho, se eu não me engano, então já são aí, bem dizer, 3 meses, que a gente está rezando juntos semanalmente. Nós já ouvimos, rezamos e falamos tantas coisas. Lembramos de que com Jesus o fardo é leve, de que Ele é o bom pastor. Lembramos de que Deus é amor. Rezamos também às terças-feiras, junto com Nossa Senhora, nas memórias litúrgicas a ela dedicada. Rezamos juntos na Semana da Páscoa de Dom Pedro Casaldáliga. Fizemos exercícios de oração, vocês aí em casa, o exercício do silêncio, da oração de Jesus, da prática da caridade, do terço. E a gente rezou também, em uma dessas noites, um trecho do livro do Eclesiastes, que, para mim, é um dos textos que mais me falam. Debaixo do céu, há momento para tudo e tempo certo para cada coisa.
A ideia de nos reunirmos semanalmente através do Facebook para rezarmos foi para tentar diminuir a distância durante esta pandemia, que nos impediu de estarmos presencialmente na comunidade, rezando, celebrando. E o nome No Abraço do Redentor surgiu também como uma forma de querer transmitir afeto, carinho, consolo, a partir desta imagem do Cristo ressuscitado que temos aqui na nossa capela. Cristo com os braços abertos, nos acolhendo, como que querendo nos abraçar, porque Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. E neste tempo de oração semanal, eu aprendi muita coisa, lendo, preparando esses momentos de reflexão, refletindo, estudando a Palavra de Deus. E acredito que vocês também que seja de tudo isso que a gente veio rezando ao longo deste tempo. Mas como eu disse do trecho do livro do Eclesiastes, debaixo do céu há um momento para tudo e um tempo certo para cada coisa. Esse nosso momento de oração, improvisado até, surgiu no momento oportuno e perdurou no momento oportuno. Hoje, nós rezamos com este texto dos discípulos de Emaús, justamente porque nós daremos uma pausa nestes nossos encontros semanais. Com certeza, nós continuaremos sendo acolhidos no abraço do Redentor todos os dias da nossa vida. Mas nós não teremos, por enquanto, esses nossos encontros semanais. A partir do mês de outubro, nós iremos retransmitir, do dia 3 ao dia 11, retransmitir na nossa página a novena de Aparecida, direto do Santuário Nacional, que vocês também podem acompanhar pela televisão, pelas redes sociais do Santuário Nacional. E depois da novena de Aparecida, nós temos outras atividades que serão realizadas, como, por exemplo, a novena de Natal. Nós faremos encontros semanais, aqui também na nossa página do Facebook, já nos preparando para a celebração do Natal. Serão 9 encontros, então 9 semanas que antecedem aí a semana do Natal, nós estaremos nos encontrando. E por isso, nós encerramos hoje aqui essa nossa primeira experiência de oração no abraço do Redentor. Nossa página no Facebook continua sempre tentando trazer coisas positivas para que a gente possa rezar e aprender juntos. Continuem seguindo a nossa página, acompanhando, comentando as nossas publicações, compartilhando, e tendo sempre em mente: o abraço do Redentor está sempre aberto para cada um de nós. Sempre que a gente disser, fica conosco, Senhor, Ele fica. Ele entra na nossa casa, na nossa vida e parte o pão com a gente. Fica também o convite para que você que nos acompanhou ao longo deste tempo, rezando às terças-feiras, venha visitar a nossa comunidade pessoalmente, para rezar aqui na nossa capela, diante do Cristo ressuscitado. Nossa comunidade está aberta aos domingos, das 9 às 11 horas da manhã. Por enquanto, nós não estamos tendo missas nem celebrações aqui na comunidade, mas a comunidade fica aberta aos domingos de manhã
para que você possa vir e fazer a sua oração pessoal. Permaneçamos unidos na oração e no cuidado. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos.